Olá, Pai do Senhor. Essa semana a nossa revista, a Escola Bíblica Dominical, vai falar sobre Cornélio. Diz a palavra de Deus que, em Atos capítulo 10, que havia um homem centurião chamado Cornélio. Centurião, ele era chefe de 100 homens da corte romana. E vemos que aqui a palavra diz que ele era piedoso, que ele era temente a Deus e toda a sua casa. Ele era temente ao Senhor. Ele fazia esmolas, dava esmolas e orava a Deus. E diz a palavra que já era quase a hora nona quando ele tem uma visão de um anjo que dirigia a ele dizendo: o Senhor ouviu as tuas orações e as tuas esmolas têm subido até mim. Então vemos agora Deus falando com esse homem. Ele traz o relato que ele já orava. A Bíblia diz que ele já buscava ao Senhor, ele era temente a Deus, ele era piedoso. E vemos que agora a sua oração é ouvida pelo céu. E aqui nós vemos um confronto na era cristã. A igreja estava começando nas suas primeiras eras, e nós vemos que os primeiros crentes são judeus, e agora Deus falando com Cornélio. E no mesmo momento, Pedro ele tem uma visão. Pedro tem uma visão de um lençol com vários animais, podemos dizer assim, para os judeus impuros. E nessa visão Deus fala, mata e come. Ele tem várias vezes essa visão. E ele falava, esses animais são impuros, mas nós vemos ali falando que nada é impuro porque Deus criou. E nós vemos que nessa visão, ele não estava entendendo o que Deus estava falando, mas nós vemos que Cornélio, na sua visão, é mandado alguém para a casa de Pedro. Isso está lá em Atos capítulo 10. Vemos esse encontro de Cornélio com Pedro, que agora Pedro começa a ver que para Deus não há acepção de pessoas. E nós vemos que Pedro acaba tendo problema porque batizou Cornélio. E nós vemos o evangelho chegando aos gentios.